Se você se interessa pelo mercado de cripto, você com certeza já ouviu falar sobre mineração de criptomoedas. Inclusive, muita gente segue a gente aqui no YouTube por conta da nossa série de vídeos sobre mineração. Eu sou o Pedro e eu vou te explicar o que de fato significa minerar criptomoeda. O Bitcoin foi criado como uma alternativa descentralizada ao sistema financeiro tradicional. Isso significa que o sistema pode realizar e autenticar transações sem a necessidade de uma entidade central, como o Banco Central aqui no Brasil, por exemplo. No sistema financeiro tradicional, é muito fácil, por exemplo, você transferir, fazer uma TED ou um Pix para o seu amigo. Então, se você quer fazer uma TED de R$10, por exemplo, você avisa o seu banco que você quer fazer essa transferência, ele registra isso no livro razão de transações que tem aqui no Brasil ou entre os bancos, e o banco do seu amigo recebe esse dinheiro e acredita na conta dele. Então aí a gente tem uma autoridade só que consegue registrar essas transferências. Então ela controla de fato quem está transferindo quanto para quem. Mas no caso do Bitcoin, que é o sistema descentralizado, por exemplo, como funciona se todo mundo consegue comandar esse livro-razão? Mas como então você dá todo esse poder sobre o livro-razão para uma pessoa no Bitcoin e tem a garantia de que ela vai fazer esse trabalho da maneira correta, de uma maneira segura pelo bem da rede? Como isso funciona? E aí que é a parte engraçada. Toda blockchain tem o chamado protocolo, que é basicamente as regras como aquela blockchain funciona. No caso do Bitcoin, a solução alguns chamam de quem quer ser um banqueiro. Por que quem quer ser um banqueiro? Porque qualquer pessoa que quiser participar desse processo de verificação e autenticidade do livro-razão pode fazer isso. No caso do Bitcoin, qualquer pessoa que queira participar dessa questão do livro-razão pode participar através da blockchain. E como que isso funciona? Basicamente, você precisa descobrir um número aleatório. Esse número aleatório resolve uma equação que é gerada pelo próprio sistema. Pode até parecer simples, mas você tem que pensar que essa equação é feita 100% pelo seu computador. Então isso basicamente significa que quanto mais forte for o seu computador, mais equações você vai solucionar e mais você vai minerar. Se o seu computador conseguir descobrir qual é esse número aleatório para resolver essa equação, você basicamente descobriu o próximo bloco da blockchain. E por ter feito isso, você é recompensado com uma certa quantia de bitcoins, que eu vou explicar um pouco mais pra frente. Basicamente, no momento que você compilou esse bloco então com as transações, você se tornou o banqueiro, que a gente falou agora há pouco, justamente na brincadeira do quem quer ser um banqueiro. Então, assumindo que o seu computador descobriu esse próximo bloco de fato. Neste próximo bloco, todas as transações que estavam aguardando para ser inseridas nesse livro-razão vão ser agrupadas e inseridas na blockchain. Então todas as transações de bitcoins que foram feitas ali no mundo naquele período vão ser agrupadas e vão ser colocadas nesse momento dentro de toda a blockchain do Bitcoin. E a partir do momento que esse bloco for colocado na blockchain, isso vai ser replicado para todos os nós da blockchain, ou seja, todo mundo que está minerando, e todo mundo vai validar esse bloco. E aí, só explicando o que é validar, basicamente é fazer uma cópia, garantir que esse dinheiro não está um double spending, ou seja, não tem o mesmo dinheiro em dois lugares, e fazer uma cópia disso para que isso fique registrado com todos os nós de forma descentralizada. Então, basicamente, você entendeu que mineração é quase que um jogo de adivinhação. Então, se eu tiver um poder computacional muito mais forte do que outra pessoa, eu tenho uma chance muito maior de ter recompensa do que ela? Mais ou menos. O que acontece? Muito tempo atrás, as pessoas começaram a fazer o que a gente chama hoje de pool de mineração. Basicamente é uma piscina de mineração, na tradução livre ali. Então, se existe uma fazenda de mineração, né, com um poder computacional gigantesco, e eu na minha casa começo a minerar com pouco equipamento, como que eu vou competir? Esses dois nós estão minerando dentro de uma pool de mineração. E quem vai descobrir esse próximo bloco, na verdade, é a pool, e não um ou o outro, é a pool como um todo. E a recompensa vai ser dividida entre todo mundo que participou pelo poder computacional que deu. Então, se eu ajudei com 25% e meu amigo ajudou com 75% naquele bloco, ele recebe 75% da recompensa e eu recebo 25%. É assim que funciona. Só que aí você imagina, enfim, milhares de computadores dentro de uma pool, milhares e milhares de computadores. E aí, essa recompensa, então, que eu tô falando, como que ela funciona? Bom, basicamente, lá no comecinho do Bitcoin, em 2009, cada novo bloco recompensava 50 Bitcoins. Se você pensar que cada bloco aí é gerado em torno de 10 minutos, numa média de 10 minutos, isso daria, enfim, muita Bitcoin mesmo, e nos valores de hoje isso é muito dinheiro. E aí, 4 anos depois, mais ou menos em 2012, essa recompensa é cortada pela metade e passa a ser 25 bitcoins por bloco minerado. 4 anos depois,
corta pela metade de novo e vai para 12,5. 4 anos depois, corta pela metade de novo e vai para 6,25. Para ser dividida entre aquele pool de mineração ou diretamente para um minerador, caso ele descubra esse novo bloco sozinho, mas a chance é muito pequena. E aí, rapidamente também, além dessa recompensa por bloco, também são divididas entre todo mundo que ajudou naquele novo bloco as taxas que foram cobradas de todas as transações que foram efetivadas nesse novo bloco. Tá, mas Pedro, por que chama de minerar? O que tem a ver com minerar todo esse processo? Bom, muita gente chama o Bitcoin de ouro digital, e por alguns motivos. A gente pode falar que é pelo fato dele ser deflacionário, ou seja, a gente já tem uma quantia máxima ali que vai ser descoberta, assim como o ouro. A diferença do ouro é que a gente não sabe qual é a quantia máxima, mas a gente sabe que ele vai acabar eventualmente. Ou seja, o Bitcoin só tende a valorizar, essa é uma das comparações. E a outra é que você precisa de um esforço para poder ter a recompensa, assim como é o caso do ouro. Para você poder minerar o ouro real, né, o ouro real, físico, você precisa fazer um esforço e aí você vai obter a recompensa. Com o Bitcoin não é diferente, você precisa desse esforço computacional, energético, muitas vezes financeiro para você poder adquirir o equipamento e aí sim você vai ter a recompensa. Ah, então dinheiro fácil, vou começar a minerar agora. Não é bem assim. Uma das regras que o Satoshi Nakamoto colocou lá no protocolo do Bitcoin desde 2009 é uma coisa chamada dificuldade da rede, ou mining difficulty. O que isso significa? Quanto mais gente estiver minerando, mais difícil é descobrir o próximo bloco. Então, enfim, se todo mundo começar a minerar, vai ser realmente cada vez mais difícil descobrir esse próximo bloco. Isso é necessário para que a rede continue crescendo cada vez mais e que ela continue existindo. Além disso, ele também instaurou essa questão do mining difficulty justamente pela questão da tecnologia. Então hoje a gente está, enfim, cada vez tem mais pessoas minerando, computadores cada vez mais potentes, a gente provavelmente vai entrar numa era aí de computador quântico e tudo mais. O que isso significa? Que a gente vai descobrir esse próximo bloco em 10 segundos, em menos de 10 segundos, e aí vai acabar Bitcoin rapidamente, todos os Bitcoins vão ser minerados? Não. Essa questão do mining difficulty, ela existe justamente para manter aquele número que eu falei lá no comecinho de cerca de 10 minutos entre cada bloco. Então a gente consegue manter esse fluxo de novos Bitcoins sendo emitidos e mantém com que a rede seja duradoura. Bom, uma coisa que é importante destacar, tudo isso que eu falei até agora é o conhecido por Proof of Work. Não são todas as criptomoedas que são mineradas dessa maneira. O Bitcoin é o melhor exemplo de Proof of Work, mas a gente tem outros tipos também. A gente tem, por exemplo, o Proof of Stake, onde ao invés de uma pessoa emprestar poder computacional, como é no Proof of Work, para ser recompensada, ela vai ser recompensada dependendo da quantidade de ativo que ela tem naquela rede. Então, por exemplo, uma cripto que seja Proof of Stake e eu tenho 30% de todas as unidades de cripto que existem no mundo, eu tenho 30%. Eu tenho 30% de chance de descobrir o próximo bloco. Então, isso é o staking que a gente chama. Quem tem mais criptoativo tem mais chance de descobrir o próximo bloco. Isso é bom e ruim em diversas maneiras, realmente tem seus prós e contras em cada uma das redes. A gente tem vídeo e vai fazer mais alguns vídeos também focados em explicar essa diferenciação entre as duas modalidades, porque, por exemplo, o Ethereum, que é a segunda cripto mais conhecida aí do mundo, está passando por um processo de transição de Proof of Work para Proof of Stake. Então, uma das criptos mais mineradas do planeta está passando por esse processo para não poder mais, na verdade, ser minerada, né? O impacto do que isso vai trazer é bem grande para o mundo cripto como um todo. Então, basicamente é isso para esse vídeo, de uma forma bem resumida e introdutória na parte de mineração. Espero que vocês tenham gostado bastante, achado o conteúdo explicativo. Aqui no canal a gente tem alguns outros vídeos também, porque a gente aqui no Flow minera também, a gente tem nossos rigs de mineração. E aqui no canal do YouTube você pode acompanhar todo o processo, desde o comecinho até o último update que a gente fez. Então, valores, se vale a pena ou não. Se você tem interesse nisso, dá uma olhada aqui no link da playlist que está aqui na descrição. E um último recado, se você quer começar a minerar, não é só comprar e deixar minerando, você tem que estudar muito bem qual ativo você está minerando, em qual ativo você vai deixar após ele ser minerado. Então, enfim, tem muitas questões que você precisa prestar atenção. Eletricidade é um dos principais também, porque é um gasto bem alto. Então dá uma olhadinha na série e se vocês tiverem qualquer dúvida, é só deixar aqui nos comentários, mandar pra gente por DM no Instagram, aqui nos comentários do YouTube, por e-mail, enfim, do jeito que vocês quiserem, a gente vai responder. Fechado? Obrigado, pessoal. Até a próxima e valeu!